Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui já no oitavo vídeo, oitava lição, que tem como tema Ministrando como Jesus. Aqui nas entrelinhas, que é o ponto mais especial aqui do nosso canal, nós vamos trazer aqui sobre a polifonia discursiva de Cristo. E também nós vamos tratar aqui do pobre na história cristã, um panorama de como a igreja via o pobre. Claro que nós teremos aqui alinhando a doutrina, na ponta da linha, perguntas para discussão e muito mais, Quem gosta do canal Entre Linhas é convidado aí a deixar seu like, a se inscrever no canal para receber os alertas e também deixar o seu comentário, que logo mais nós vamos ler aqui os comentários do vídeo anterior. Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, lembrando que agora são os comentários, essa sessão consome um pouquinho do nosso tempo aqui do nosso vídeo. Quem não gostar, nós temos agora a capitulação do vídeo, que está sendo feita inclusive pelo primeiro comentário que está fixado aí no YouTube, pela Ilza Viana. Então você pode pular, ir lá para o RP, ir lá para a linha da doutrina, na ponta da linha ou nas entrelinhas. Vamos lá então aos comentários. Saskia Câmara falando aqui, sempre por aqui. Isso aí, Saskia, obrigado pelo seu comentário. Silvio Rocco, Gente, a argumentação sobre o signo ideológico no casamento foi muito bem apresentada. Realmente gostei. O Silvio colocando, toda glória a Deus, amém. E observação, é sério que tem alguém que pula esta capitulação? Legal, Silvio. Elizabeth Neves, parabéns pelo noivado, que sejam muito felizes, possam existir compreensão entre ambos. É isso aí, Elizabeth, obrigado pelo seu comentário. William Alexandre de Oliveira, parabéns pela maneira que vocês sempre explanam os assuntos. Acompanho vocês há 3 anos, William. É nosso parceiro desde muito tempo. Desde o começo. Passo para todos os amigos e parentes. Valeu, William. É importante que você repasse aquilo que tem valor para nós queremos dividir, Wilson, saúde, Foi até o 3º Marcos, isso aí, ele pelo menos comentou aqui para deixar o comentário dele no vídeo. Elisângela Maria, feliz sábado, meus amados. Esta semana foi muito corrida hoje, de manhã que consegui assistir o vídeo, que foi maravilhoso como sempre. Em especial o assunto do jugo desigual, que a gente estava falando aqui, que eu estava precisando ouvir, pois estou como administração de um grupo de namoro adventista e temos live todos os sábados às 21 horas, onde trazemos sempre uma mensagem sobre casamento. E amanhã sou eu, ou seja, a Elisângela, que vai palestrar nesse grupo. Então foi ótimo, obrigado, espero que um de vocês possam palestrar para nós qualquer dia. Olha o convite aí, obrigado, fui até o 3º Marcos. Então, Elisângela já convida aí um de nós aí para palestrar no grupo. Aonde? Mantenha contato, ela tem um live no grupo. Mantenha contato, Elisângela. Se você não faz parte dos grupos do WhatsApp nosso, aqui na descrição dos vídeos nós temos a família Entre Linhas 1 e 2, onde o pessoal troca material, discute religião. Tem o grupo Religião e Política, que nós vamos falar daqui a pouco. Que não pode falar de política nos outros grupos. Isso, nos outros não, só nesse. E tem o Famílias Entre Linhas Admin, que só nós postamos os vídeos e alguns materiais aí que achamos interessante. Então mantenha contato conosco, Elisângela. O Ferro Modelismo, Diacast, resumo do papo de casamento, jugo desigual, pronto. Ele já colocou aqui. Valeu. A Ilza Pinheiro, a semana foi corrida, mas não podemos perder a lição da Entrelinhas. É isso aí. Hilda Ian, o jornalista, sempre presente. Abraço. Benedito Eugênio, realmente você está correto sobre lideranças, mas a igreja não irá mudar. Desculpe meu comentário, mas foi um fato triste. Parabéns pela coragem. A igreja somos a gente, cada vez que a gente muda, a igreja está mudando. É isso aí. A institucionalidade vai sendo... Mesmo que seja só um tabletinho de chocolate. Mesmo que seja só um tabletinho de chocolate. E obrigado pelo seu comentário, viu? De maneira alguma aí. Não precisa pedir desculpa não, Eugênio. Rogério Bartolomeu, Dialética fantástica, Alexandre Ricardo, que massagem cerebral fantástica, é isso aí. Gostei muito das entrelinhas e do toque filosófico. Parabéns pelo ousadia, amados. Pois aguarde, que hoje tem mais. Vamos lá. Carlu Miorim Carlu, Deus continue abençoando vocês. Obrigado pelo comentário. A Sandra Bittar sempre comentando. Em tempo, Ricardo prometeu mais um livro sobre Apocalipse. É tanto livro do Ricardo. E considero que o Alexandre vai escrever um livro sobre Jeremias. Jeremias, se eu entender, eu já estou feliz. Mas é o que eu já falei, escrevi lá e vou convencer o Alexandre a escrever este livro do Apocalipse comigo. Não convenci ainda, ajuda aí.
Legal. A Sandra Bittar, né, mais um comentário muito bonito. Obrigado, Sandra, pelo seu comentário aqui, né, incentivando, falando sobre o final, o comentário que eu coloquei no final do vídeo 7. Valeu, muito obrigado. O Prado Inox, que é o Michel, tamo junto, Lúcio. Também sou adepto ao pensamento de que a vida é minha e quem manda nela é minha mulher. Aí o Michel novamente presente. Essa semana cansei de uma rinha lá no grupo de religião e política. Michel ajuda bastante lá. Só zoiando o grupo para não perder o fio da meada. Tá faltando material humano, diz ele, né, o Michel, né, por falta de empatia e excesso de fakes robóticas. Valeu, meninos, se cuidem. É isso aí. Júnior Constantino, Ricardo, tem como postar novamente o livro, né? Já tá lá. Já postou. O Júnior novamente, Lúcio, não é pretensão. O conteúdo do canal realmente é diferenciado e vai fundo nas escrituras, desorganiza ideias estabelecidas, nos faz pensar mais e mais na palavra do Eterno. Obrigado, né, Júnior Constantino, pelo seu comentário. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa oração sempre. Mário da Silva, parabéns a todos, esse grupo que melhor se estuda a lição. Que Deus continue abençoando a todos vocês. É isso aí, Mário, obrigado pelo comentário. A Evelyn Horton, né, nossa querida Evelyn. Oi, irmãos, estou escrevendo um comentário, obrigado pela lição, né, que o noivinho falou com tanto entusiasmo sobre o noivado, vou assistir até o fim. Deixo um abraço de urso e aquele beijinho de esquimó. E ela pergunta, vocês sabem o que é o beijinho de esquimó? É aquela nariz com nariz, né? Que não pode por causa do coronga. É. Mas a distância pode. Obrigado, Evelyn. A Ilza Viana comemora conosco 7.500 inscritos. E é isso aí, né? O canal cada vez mais ganhando inscritos e inscritos de qualidade. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho. Antônio de Melo diz aqui que é de Londrina. Antônio, eu me batizei na Central de Londrina em 2004. Um abraço, pessoal de Londrina, que acompanha aqui o canal Entre Linhas. Especial para o Antônio de Melo, que se identificou aqui e colocar: olá, meninos, estamos junto. Edilza Nascimento, outra parceira do nosso canal, que também está conosco desde aos sempre. 3 anos já, né? Parabéns, Lúcio, a esposa, por essa opção tão importante. Não é 3, não. A gente está indo para 4. É, já passou dos 3 anos. Estamos para 3, vírgula alguma coisa. Amós Soares de Matos, né? Não entendi nada, o Alexandre no canal prega tolerância, mas não aceita, acha ultrapassado quem pensa diferente dele, é isso mesmo, né? Faço o que eu faço, mas não faço o que eu falo, né? É isso mesmo, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Desculpa, mas eu pensei que era um dos grandes diferenciais do canal, a capacidade de opiniões diferentes. E o Alexandre, né? Eu acolho sua crítica. Graças ao comentário do Amós, né? Daí ele sempre entra, né? A gente aceita e a gente tem que refletir sobre as nossas posições diariamente. Obrigado aí, Amós. Rosalvo Miranda, joinha cravado, parabéns, gostei da capitulação que a Ilza está colocando para nós, é legal, né? Que dá para você acompanhar, repetir algumas sessões. E da nova estrutura do canal. Respondendo ao Lúcio, sim, é um material diferenciado. E ele coloca, né, a visão do Entre Linhas faz diferença na classe onde eu sou professor, porque o Rosalvo é professor da Escola Sabatina e ele diz que ele sempre divulga nos grupos onde ele participa. Que Deus continue abençoando. É isso aí. Obrigado. Thaís e Mirelle Farias Lima, os vídeos dos estudos de vocês são muito abençoados, aprendo muito, né, e que Deus abençoe a todos. É isso aí, Thaís. Paty Santos, muito bem, Ricardo, a máscara salva vidas. É, por causa do easter egg no finalzinho. Ela foi até o finalzinho que o Ricardo sempre... Isso é que eu chamo de ir até o fim mesmo. Que o Ricardo sempre faz uma gracinha no final do vídeo para ver quem chega. Isso aconteceu. A Jeane Brandão, gostei muito mesmo da primeira parte da discussão, que bom, Jeane, né? Foi uma discussão, né, com frutos. Edilza Nascimento, mais um comentário aqui, acho que alguns questionamentos da menina do vídeo são válidos em relação ao material. Né? E ela fala, acredito que o manual deveria ser escrito de uma forma mais abrangente, mais atual, sem fugir aos princípios cristãos, é claro, né? Mas, além da atualização do manual, acredito que deva ter também um conteúdo programático mais rico, conduzido por especialistas. Preciso muita responsabilidade para falar sobre essas temáticas. A gente acha que deveria ser uma coisa mais principiológica e deixar que daí cada pessoa Casal, que né? fosse empregar, cada na verdade palestrante, que fosse empregar aquilo, se utilizasse de equilíbrio e bom senso para aplicar aquilo que está no manual com conteúdo principiológico. Legal. A Paty Santos põe mais um comentário aqui. Olá, meninos, fiquem sabendo que eu não pulo nenhuma parte, viu, Ricardo? Ela coloca. E a Paty ainda diz, inclusive achei fantástica a discussão do signo de hoje, né, que a gente está falando sobre a menina, né, lá do vídeo. Sim. Aproveitando, gostaria de... Jéssica.
Jéssica pegou o nome dela, né? Deixar os créditos certinhos. Aproveitando, gostaria de dizer, né, a Paty Santos ainda, para o Alexandre que a imagem que ele passa sobre sua personalidade e caráter transparece que será um excelente esposo. Amém. Que Deus abençoe seu casamento. Te agradece. A Flávia Gariani, minha esposa, que foi citada no vídeo, né, se manifestou aqui. Oi, meninos, infelizmente nem sempre a janta está pronta. Porque não deu tempo ou porque não quis fazer mesmo. Aí ele tem a liberdade de escolher o cardápio. Olha que liberal que ela é. Né? E começa aqui, né? Ela faz também, às vezes, uns chazinhos pra gente aqui. Traz e manda. Bolo, canjica, chá. Porque a gente fica às vezes até 2 da manhã, né? Gravando e às vezes tá frio, né? E às vezes dá pau na memória da câmera ainda. E um último comentário que a gente gostaria aqui de destacar com vocês, da Leda Maria Rigoni, né? Bom dia, meninos. Abençoada semana com Jesus. Muito obrigado, pessoal. Abraço. Lembrando que quanto mais comentário um vídeo tem, melhor a plataforma, né, promove esse vídeo para outras pessoas. Então, assim, claro que é muito gostoso conhecer vocês também, mas valeu colocar lá a hashtag Fui Até o Marcos, isso já vale a pena também. Sabemos que também não dá tempo de ficar comentando todos os vídeos que a gente assiste no YouTube, mesmo que a gente goste do canal. Então, a gente queria agradecer ao seu comentário, ok? Bom, como nós falamos, né, lá na introdução do vídeo, nós temos uma família, um grupo aqui, família entre linhas religião e política, ou política e religião. E esse grupo, o Ricardo está fazendo um estudo, né, que é o mestrado dele, e nesse grupo, então, a cada lição aqui ele coloca, a cada semana ele coloca lá no grupo algum exercício, alguns gatilhos, né, de discussões para que ele possa, então, fazer o levantamento de dados. E hoje nós temos, então, aqui, né, mais uma figura icônica. Na verdade, são 3 figuras, eu vou dar licença aqui e o Ricardo, então, já introduz. Ricardo. Exatamente. Papai Noel. Muito special. Bom, gente, é o seguinte, o que acontecia lá no grupo, inclusive o Michel já trouxe pra gente um pouquinho, né? Ele já falou a questão do que estaria faltando um pouco do recurso humano para me ajudar no trabalho. E por que o Michel falou isso? O Michel ajuda bastante a gente lá. Ele falou isso pelo seguinte, porque as pessoas não conseguem dialogar. Elas às vezes não conseguem nem entender o que a outra pessoa falou, mas só porque a outra pessoa ela é de um outro grupo, a pessoa já discorda por instinto. Necessariamente estou falando, às vezes, já chegou a ter situações que eles estavam falando quase a mesma coisa, mas estavam discordando com quase o mesmo discurso. Chega a ser estranho. Mas tudo bem, daí eu criei... É grande? Não, é maior. Não, é grande. Não, é maior. Aí eu desenvolvi uma dinâmica, né, para eles aprenderem a dialogar. E nessa dinâmica é o seguinte, eu coloquei 3 figuras e eles teriam que dizer eles teriam que responder para mim o que eles sentiram naquela figura, mas utilizando uma dialética de cooperação e não uma dialética de oposição. Eles não podiam olhar as figuras e dizer essa se opõe a essa, não. Tinha que criar uma dialética de cooperação, um diálogo cooperativo entre as 3 figuras. E mais, avisei a eles, porque eu já identifiquei no grupo que pessoas tinham um conhecimento preponderantemente, vamos dizer assim, voltado para a economia, para a política, para ciências sociais. Outros tinham conhecimento mais voltado para a parte religiosa e eles iam ter que dialogar. E não podia um discurso se opor ao outro. Eles tinham que cooperar, eles tinham que compartilhar conhecimento. São essas as 3 imagens. Vamos lá. Primeira imagem, aqui nós temos Karl Marx. Coloquei de propósito porque tem uma polarização muito grande. Pessoas dizendo que não pode ter adventista de esquerda, pessoas falando sobre... Marx falou que a igreja é o ópio do povo. Exatamente. E é justamente essa frase que está aqui. Lê aqui para nós, Alexandre. A religião é o suspiro da criança acabrunhada, o coração de um mundo sem coração. Assim como também o espírito de uma época sem espírito. Ela é o ópio do povo. O ópio do povo. Eles tinham que olhar essa imagem aqui. E o Léo, por exemplo, ele analisou essa imagem aqui e todo o raciocínio dele pendeu para o lado contextual, para analisar como era o contexto social no qual o Marx falou. E ele teve que pedir ajuda dessa daqui. O que é isso aqui, Alexandre? Isso aqui é uma referência ao livro de Apocalipse, né? Aqui numa das igrejas da Ásia, né?
falando que é um período de corrupção da fé, um período em que o bispo de Roma começa a dominar e que acontece uma época de fome e de miséria espiritual. Exatamente. Então nós temos aqui eles se desenvolveram assim sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, e daí o pessoal do outro grupo teve que ajudar, principalmente o Léo, porque foi o Léo que começou, a explicar para o Léo. E começaram assim o diálogo. E um diálogo foi complementando o outro. E esse daqui, Alexandre? Dá uma olhadinha aqui. O que nós temos aqui? Esse aqui é ótimo, né? É um bispo indo para o conclave e na malinha dele ele está carregando o ópio do povo. Agora eu vou colher a provocação do Alexandre. Alexandre, faça isso. Dialética de cooperação entre as 3 imagens. Você já fez os bastidores aqui? Quem disse foi o Marx, mas eu acho que podia estar na Bíblia, né? Porque se a gente vai na Bíblia, a religião é comparada com o vinho da prostituição e a religião é comparada também com o absinto, se a gente vai para o livro de Apocalipse, né? Aqui está fazendo a referência ao livro de Apocalipse. O que Marx está falando aqui no texto? A religião é o suspiro da criança acabrunhada. Então é uma criança que não consegue entender o mundo, que entra em desespero. O coração de um mundo sem coração, ou seja, oferece uma sensibilidade para um mundo que está absolutamente insensível. O espírito de uma época sem espírito, ou seja, uma coisa que está tentando tirar do mundo algo que o mundo não tem. Ela é o ópio do povo, é aquilo que droga o povo. O que é o ópio? É uma coisa que sua realidade é tão desgraçada, mas tão desgraçada, que você se droga para conseguir tolerar e existir naquele mundo. Então, nesse sentido, a religião teria o papel de ópio do povo. Que mundo? Um mundo que o livro de Apocalipse descreve é um mundo desgraçado mesmo. E é um mundo que os poderes políticos e religiosos, eles se afastaram tremendamente de Deus. Quando a gente vai para o livro de Apocalipse e vê a descrição que o livro de Apocalipse faz da grande meretriz, e aí, meus amigos, a grande meretriz é o quê? A grande meretriz e as filhas da sua prostituição são o quê? Senão o nosso sistema religioso atual. E deu de beber o cálice do vinho da sua prostituição, que é o ópio do povo. O ópio do povo. E aqui a gente tem uma figura que representa o poder religioso, né? Um bispo carregando o ópio do povo, carregando a droga das multidões. Perfeito. Mas o mais... E é interessante, pode continuar. O livro de Apocalipse se fala: e os grandes, os poderosos da terra se embriagaram do seu vinho. Sim. Mas o mais importante desse exercício para eles foi o seguinte: eles tiveram que ler e tentar entender o discurso do coleguinha que necessariamente não era do seu grupo. No meu trabalho de dialogismo, a gente consegue identificar como que o discurso do indivíduo se relaciona com outros discursos do passado, do presente e até possíveis discursos no futuro. Ou seja, necessariamente num texto, a gente, com a técnica do dialogismo, a gente enxerga essas relações discursivas. E por isso que eu disse que eu identifiquei grupos. Tem pessoas lá que o discurso delas se relacionam e, de certa forma, elas intuitivamente concordam umas com as outras, e outras que não. O Michel é um ponto muito importante no grupo, gente, que é ele que equilibra um pouquinho e faz todo mundo ficar amiguinho. Uma figura interessante. É uma figura muito interessante. Mas é isso, gente. Seguindo a nossa doxologia, então, alinhando as doutrinas, na ponta da linha, pergunta para discussão e as nossas entrelinhas, repetindo o nome das entrelinhas aqui, né? A polifonia discursiva de Cristo, né? E o pobre na história cristã. Mas antes, né, nós entramos nas entrelinhas, vamos ter agora então o quadro Alinhando as Doutrinas com o Marcos André. Nosso rapazinho aqui, deixa ele aparecer, ficar os 4 no vídeo, né? Aí. Quem dera um dia a gente gravar ao vivo os 4, né? Vamos ver, com essa história de coronavírus está mais difícil, mas agora é com ele então, que ele já inicia com uma oração e também já alinhando o tema da semana com uma doutrina bíblica. Marcos, é com você agora. Olá, amigos do canal Entrelinhas, mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus. Mais uma vez nós vamos começar com uma oração, como temos feito todas as semanas. Eu gostaria de convidar você a orar junto comigo nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor colocou com o Teu Santo Espírito no nosso coração o desejo de estarmos aqui hoje estudando a Tua Palavra. Nós te pedimos instrução do céu para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer hoje. Nós te pedimos também perdão pelas nossas falhas e os nossos pecados, para que assim o Teu Santo Espírito possa trabalhar mais livremente em nós. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe cada lar, cada
família aqui representada, cada um de nós que está aqui ouvindo ou trabalhando de alguma forma nesse ministério, que o Senhor envie o Teu Santo Espírito para o nosso lar, para que a Tua santa presença possa trazer a paz e o entendimento que nós necessitamos para lidarmos também com os nossos familiares. Abençoa aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade, seja doença, seja desemprego, ou qualquer outra dificuldade que seja, Senhor, para que nunca falte nada e que a Tua presença principalmente possa suprir todas as necessidades que nós temos. Nós te pedimos isso sem mérito algum, mas te pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. Na lição dessa semana nós encontramos o título Ministrando como Jesus. Esse título ele me remete imediatamente à nossa doutrina número 11, que é a doutrina do crescimento em Cristo. A lição da semana ela se desenvolve quando o autor ele pega alguns exemplos de alguns encontros, de algumas interações de Jesus, para mostrar como que nós devemos agir no nosso dia a dia, ou seja, como nós devemos imitar a Cristo nas suas ações diárias. Tanto na lição quanto na doutrina, isso é muito claro, muito patente quando nós estudamos esse tema. E também nós encontramos esse tema muito claramente relatado na Bíblia. Por exemplo, em 1 João, no capítulo 2, verso 6, nós lemos assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Ou seja, se nós estamos em Cristo, nós devemos imitá-lo, nós devemos agir como ele agiu. Jesus Cristo também falou sobre isso em João, no capítulo 13, verso 15, que ele diz: eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também. E também Jesus Cristo falou isso em Mateus, no capítulo 5, verso 48, no Sermão do Monte. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Nesse verso e nos outros que nós lemos, nós encontramos um claro chamado da Bíblia e do próprio Jesus para o imitarmos, e para imitarmos também ao Pai, e não só para imitarmos a Ele e ao Pai, mas para os imitarmos à medida da perfeição, ou seja, devemos ser perfeitos como o Pai é perfeito, como nós lemos em Mateus 5,48. Esse verso, esse chamado, ele gera duas polarizações que eu considero muito perigosas. A primeira é as pessoas que dizem assim: nós devemos ser perfeitos na nossa própria escala, assim como Deus é perfeito na sua santidade, nós como pecadores devemos ser perfeitos na nossa escala. O que significa ser perfeitos como perfeitos pecadores? Isso me preocupa. O que significa ser um perfeito pecador? E a outra polarização são aquelas pessoas que acreditam que nós devemos atingir a perfeição do caráter de Cristo, que é a impecabilidade. Jesus Cristo viveu aqui sem pecar. E eles até associam a volta de Jesus a esse evento. Somente quando nós estivermos vivendo completamente sem pecado, então Cristo vai poder sair do santuário celestial e nós vamos ficar ali sem a intercessão, sem Jesus Cristo intercedendo por nós, porque vamos estar vivendo então uma vida santa, sem pecado. E associam a isso vários critérios aí de asepsia, de alimentação e coisas desse tipo. Então nós precisamos compreender esses textos para que a gente entenda qual é esse chamado para imitarmos a Cristo. Aqui no próprio capítulo 5, nós encontramos no verso 17, o verso que diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. A palavra que foi traduzida aqui como cumprir é o verbo grego pleróis. Esse verbo ele significa cumprir, mas significa também completar, dar plenitude, preencher. Então isso significa que Jesus ele veio com o objetivo de dar plenitude à lei. A lei antes era conhecida somente pelo seu aspecto escrito, somente a letra. No entanto, Jesus Cristo ele veio e mostrou toda a glória da lei. Um dos motivos pelo qual Jesus Cristo veio é que nós não conseguíamos cumprir a lei, a letra da lei. Nós não conseguíamos alcançar os parâmetros da letra da lei. E Jesus Cristo vem agora e mostra a lei em toda a sua glória. Se nós que já não alcançávamos a lei escrita, será que nós vamos conseguir alcançar o padrão de Jesus,
que é a lei glorificada, então isso já causa um grande problema para essa interpretação que nós devemos imitar Cristo e imitarmos na plenitude do seu caráter, né? Jesus, como é que era a situação, né? A lei dizia não matarás, e Jesus diz assim: eu nem sequer penso em matar, pelo contrário, quando eu vejo um morto eu quero dar vida para ele. Então Jesus Cristo ele mostrou a lei na sua plenitude maior, que é o amor. Então, para que a gente possa compreender bem esse chamado, é preciso que a gente compreenda o contexto de Mateus 5,48. Como você pode ver, Mateus 5,48 começa com uma conjunção, a palavra portanto. Essa palavra, quando ela aparece na frase, ela está ligando a frase àquilo que estava sendo dito antes. Então, Mateus 5,48 é a conclusão daquilo que Jesus Cristo estava ensinando antes. Nesse caso, nós não podemos estudar esse verso isoladamente. Nós precisamos entender o que ele estava dizendo antes para que a gente possa compreender o contexto. Verso 43 do capítulo 5 diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Jesus Cristo está dizendo, se você quer se tornar filho do vosso Pai que está no céu, você precisa agir como ele age. E ele dá o parâmetro no verso 45. Porque ele, no caso Deus, faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então Jesus está dizendo aqui, Deus não faz acepção de pessoas. Você nunca viu o sol aquecer uma pessoa e não aquecer outra, a chuva cair no quintal de uma pessoa e não cair no quintal de outra. Deus abençoa de forma igual todas as pessoas, independente se as pessoas o agradam ou não, se as pessoas o servem ou não. Aí verso 46, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Então, nesse contexto, Jesus Cristo diz, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então ele está dizendo, se vocês querem me imitar, imitem a minha misericórdia. Imitem a misericórdia do Pai. Se vocês querem ser bondosos, querem ser perfeitos, sejam misericordiosos, como eu tenho sido misericordioso, como o Pai é misericordioso. Isso está perfeitamente alinhado com o que diz a lição dessa semana, que nós devemos imitar Jesus nos seus atos de misericórdia desinteressados. Isso fica muito mais claro quando nós vamos para o texto paralelo, quando Lucas narra a mesma história. Lucas no capítulo 6, verso 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, no mesmo contexto de Mateus 5,48, Lucas substitui a palavra perfeito por misericordioso. Então, como a lição está falando durante toda essa semana, como que nós devemos imitar a Cristo? Nos seus atos desinteressados de misericórdia. Então, Jesus Cristo, ele encontrava com as pessoas, né, nas suas interações, ele atendia as necessidades das pessoas, ele matava a fome das pessoas, ele cuidava das suas dores, cuidava das suas fraquezas, né, cuidava das suas doenças, e depois, então, ele doutrinava essas pessoas. E contra esses atos desinteressados de misericórdia não há argumento. Né? Imagine alguém que estivesse falando mal do ministério de Jesus e de repente passava Lázaro, passava um cego de nascença, um aleijado de nascença que foi curado, uma mãe que teve o seu filho ressuscitado. Então isso é um testemunho tão poderoso que não pode ser combatido, que não há argumento contra ele. Então nessa nossa busca por santidade, muitas vezes nós nos prendemos no nosso casulo e ficamos ali o tempo todo estudando a Bíblia, orando, estudando a lição da escola sabatina, cantando hinos e tal, buscando essa santidade. E isso faz parte da nossa religiosidade, mas não é a nossa religiosidade. A nossa religiosidade é quando nós saímos e nos misturamos com as pessoas, né? Como Jesus Cristo orou em João no capítulo 17, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal.
né? Existe uma parábola que diz que está tudo certo quando o barco está dentro da água. O problema é quando a água está dentro do barco. Então nós podemos navegar no meio desse mundo de pecado. O que nós não podemos permitir é que o mundanismo, que o pecado nos atinja e nos influencie. Então, se nós queremos imitar a Cristo, se nós queremos buscar a perfeição do caráter de Cristo, nós devemos buscar atos desinteressados de misericórdia. Eu espero que você tenha gostado dessa minha participação. Eu termino essa parte aqui, mas volto daqui a pouco com as perguntas para discussão. Um abraço a todos e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Já tivemos aqui o alinhamento da doutrina e agora segue então o quadro Na Ponta da Linha, onde nós vamos trazer aqui o assunto temático central de cada dia da lição. No sábado, como tema, ministrando como Jesus, Ricardo na ponta da linha. Bom, gente, vamos lá. São 3 pontos aqui que o autor quer destacar. Primeiro ponto, ele vai falar que Jesus procurava o melhor nas pessoas. E ele procurava atender às necessidades das pessoas, necessidades, tanto necessidade física, como necessidade mental, como a necessidade espiritual. Ele se preocupava com as pessoas, muito mais com as necessidades das pessoas, do que com as suas próprias necessidades. Em razão disso, ele conseguia tocar as pessoas e transformar o caráter das pessoas através da sua influência na vida dessas pessoas. O segundo ponto é o seguinte: as pessoas elas viam nele um interesse genuíno verdadeiro, não era algo forçado. Interessado. E elas se abriam em função deste interesse genuíno que ele tinha nelas para verdades espirituais maiores. O autor da lição ele vai citar Ellen White aqui, e Ellen White dizendo que este método do Cristo é o único método para nós conseguirmos um bom testemunho. E ela fala o seguinte, que ele se misturava com as pessoas, ele se manifestava de forma simpática. Lembra lá que nós estávamos falando do exemplo do meu pai, que não recebe o título de doutor para as pessoas, porque ele é simpático demais. Ele é simpático. O nosso doutor não pode ser acessível, né? Não, o médico que não cumprimenta, que passa sem dizer tchau, esse ganha título de doutor. Essa é uma situação real, tá, gente? Eu não estou criando... Isso de fato aconteceu. O método de Cristo é o método de se preocupar com as pessoas. E quando ele se misturava, ele manifestava a simpatia verdadeira, manifestava a preocupação, ele gerava confiança nas pessoas. E aí então vinha o chamado para vem e segue-me. A terceira e última coisa é o seguinte: o autor da lição ele faz, vamos dizer assim, um diálogo interessante, vamos dizer assim. Ele fala que existe a proclamação do Evangelho e existe a demonstração do Evangelho. E que mais importante do que proclamar o Evangelho é demonstrar o Evangelho. A palavra Evangelho, para a gente mudar isso, nós precisamos demonstrar a boa notícia, demonstrar a boa nova para a humanidade, muito mais do que proclamar. E nós devemos, e se nós formos iguais a Cristo, ou seja, proclamando e demonstrando a boa notícia, que é piedade, Deus salva, nós traremos muito mais evidências das palavras que nós estamos falando. Então, quando nós demonstramos o Evangelho, nós trazemos mais evidências daquilo que nós estamos proclamando e trazemos mais credibilidade ao nosso testemunho. Legal, pessoal. Agora, indo para domingo, a atitude de Jesus em relação às pessoas, que é o tema desse dia, na ponta da linha, Ricardo. Vamos lá. Primeira coisa, ele viu bem nos outros, novamente, e ele extraía, tinha o melhor das pessoas, em função justamente disso. Não extraiu o ruim das pessoas. Não, ele extraía o que a pessoa tinha de melhor. Quando a gente for falar de polifonia, a gente vai ver um pouco isso. Que eu vou usar uma alegoria para lá, vou deixar para lá. Agora, o autor da lição, novamente, ele vai fazer de novo uma dialética muito legal,
que, assim como no sábado ele fez uma dialética lá muito interessante entre proclamação do Evangelho e demonstração do Evangelho, agora ele vai falar novamente de uma dialética legal de religião da alienação, e religião de envolvimento, que é a base da minha entrelinha no final. Esta religião de alienação era aquela religião dos fariseus, saduceus, até dos essênios e dos zelotes, que criavam uma falsa justiça, um falso justo. Os fariseus se apegavam aos ritos de purificação, que os tornava o tzad, ou seja, se tornava um justo, mas um justo fake, um justo falso, porque ele era o quê? Impenitente. Ele não expiava pecado, ele não ia até Cristo, ele tentava se justificar através dos ritos, através da lei, dos símbolos. E o de envolvimento, não. Jesus se envolvia com os ímpios, ele abraçava os ímpios, se relacionava com os ímpios, ele experienciava o cotidiano. O Alexandre utilizou o exemplo, se alimentava na mesma mesa, junto com os ímpios. Uma coisa interessante aqui, quando eu for falar, já vou até adiantar, que tem o exemplo aqui do sal, gente, que mais pra frente eu vou, nesse mesmo dia da semana. Naquela região, quem comia e se alimentava com sal à mesa era um símbolo de amizade. Então o sal da terra também tem um sentido, de você ser o sal do mundo, vamos dizer assim, tem esse sentido de você se relacionar, ser amigo, ser cortês com o outro. Segunda, aí novamente ele vai fazer, o autor da lição, ele novamente vai fazer aqui uma dialética. Evitar o pecado e expiar o pecado. Ele fala que aquela religião de alienação, ela tinha um discurso de evitar o pecado, que você não tem contato com o pecado, e acabava você também não tendo contato com o pecador. Então você desprezava o pecador, você se via puro, igual a imagem do sujeito lá, você se via no espelho grandão, você fez o rito de purificação, você fez jejum, você fez sei lá o que, então você é justo. Aquele lá não fez, eu me afasto dele. Então você o quê? Você aliena, você se tornou alienado, você não abraça, não envolve o diferente. O detalhe aqui, gente, e a de Cristo, o discurso de Cristo é de expiação de pecado. Expiar pecado, buscar o perdão do pecado. Por isso que o discurso dele para o fariseu, que se via no espelho grandão, é um. E para o pecador, para o publicano pecador, para a mulher do poço da samaritana, para a prostituta, é outro, é completamente diferente. Porque ele veio justamente para mostrar o caminho da expiação dos pecados. Ele veio justamente para mostrar o caminho do perdão dos pecados. E não o caminho, ele não veio para o que se vê como sendo justo. E por último, a alegoria, gente. Eu vou falar melhor sobre essas duas alegorias do sal da terra lá na minha entrelinha, mas eu vou adiantar alguma coisa. A questão de luz do mundo. A questão do luz do mundo é que você mostra, obviamente, o pecado, mas quem vê claramente o pecado entende que ele é indesculpável, inexcusável, não tem desculpa para o que ele faz e enxerga que o único caminho é Cristo. Tem outros elementos do hebraico que eu vou trabalhar aqui também mais para frente, que podem estar relacionados. E a questão do sal da terra é um símbolo, gente. O sal da terra, aqui, ele é um símbolo de riqueza. Então é uma maneira de dizer que o cristão que tem a boa nova, a boa notícia, ele é a verdadeira riqueza do planeta Terra. É a verdadeira riqueza de todos os reinos. Porque o sal era utilizado, além de tantas outras coisas, conservar o alimento, dar sabor ao alimento, era utilizado como moeda. Salário. Salário vem justamente de sal. E
Um detalhe que o Mark Feeling trabalha aqui também, que eu acho muito interessante, é o seguinte, que a luz, ela não evita a escuridão. Ela entra na escuridão e ela clareia, e ela torna a escuridão brilho. Ou seja, a luz ela brilha na escuridão, ela penetra na escuridão e se torna luz. Então ela não se afasta. Legal, na ponta da linha, pessoal. Na segunda-feira aqui, então, nós temos como tema como Jesus, então, tratava as pessoas. Ainda o Ricardo na ponta da linha. De novo, ele vai enfatizar que ele buscava extrair o melhor das pessoas, só que ele traz um acréscimo agora aqui, que mesmo em circunstâncias desafiadoras, e quanto mais desafiadora era a circunstância, maior era a graça salvadora. Novamente, o Martinho trabalha muito com dialética, gente, com essa dialética aqui. Circunstância desafiadora, graça salvadora. Até rima, né? Interessante isso. E daí ele fala que em função disso, que quanto maior fosse o desafio para salvar, maior fosse a circunstância de desafio, maior era a graça para salvar. Ele fala que Lucas, traz a referência de Lucas 4:22, fala que as multidões elas ficavam maravilhadas com aquele discurso de graça e de verdade, ou seja, Hesed e Emet na língua hebraica. Aí ele vai trazer também a questão, duas histórias, gente, do centurião, que Jesus teria dito que não tinha visto uma emuná maior do que aquela do centurião em Israel. E ele enfatiza, imagine um centurião romano escutando isso de um judeu, porque o preconceito, o ódio, vamos dizer assim, que os judeus tinham dos inimigos, e havia uma ideologia justamente que pregava isso. Um grupo dos fariseus, chamados zelotes, pregava intolerância aos estrangeiros, que inclusive que deveriam ser, pela força, deveriam ser repelidos. E vão ser eles que vão trazer sobre si a destruição no cerco de Jerusalém depois. Né? Sim. E depois o escriba, gente, que fala que o reino do céu estava perto, não estava longe para o escriba. É interessante que esse escriba tinha dito há pouco que o maior mandamento era amar a Deus e ao próximo. Disso deriva toda a lei e os profetas. E aí Jesus falou: o reino do céu está perto de você. Sim, justamente porque amor a Deus e amor ao próximo é o princípio básico do Evangelho, da graça, do resto, da misericórdia do Eterno. E o último ponto é o seguinte, gente. Eu destaquei Isaías 42:3. Tem uma série de expressões idiomáticas lá que fala assim que ele não esmagará o caniço, que ele não apagará o pavio fumegante. E o Mark Feeling já traz a interpretação dessas expressões idiomáticas para facilitar para a gente, que fala que Jesus é cuidadoso com aqueles que começam na fé. Outra interpretação possível também é que, independente daquilo que você tem para dar, daquilo que você tem para doar nesse ministério, ele não esmiuça isso, ele aceita. Ele aceita você como você é. Então você não espere estar pronto, acabado, para ir para esse ministério. Vá como você está. De modo algum lançarei fora, Jesus disse. Sim, ele não vai esmiuçar você porque você... não tem doutorado. Isso, exatamente. E é isso. Não sou santo. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Avançando agora para terça-feira, o Ministério de Cura de Jesus, parte 1. E agora, na ponta da linha, Alexandre. Beleza. A lição de terça-feira vai trazer duas histórias que eu destaquei aqui. Uma em Mateus 9, 1 a 7 e outra em Marcos 5, 25 a 34. Vai ser a cura do paralítico e a cura da mulher do fluxo. E nessas duas histórias é interessante porque tem um aspecto central que é o perdão. Então, Cristo fala até, o que é mais fácil? Eu falar, estão perdoados os seus pecados? Isso. Ou levanta, toma teu leito e anda? É um demonstrativo de que o ministério o ministério da cura que Jesus fazia não era um ministério apenas da cura física, mas era um ministério, eu enuncio ele como um ministério de restauração. Era uma promessa que antecipava o gozo pleno da nossa restauração no final, quando Cristo voltar. Então, o pecado, a alienação de nós em relação a Deus produz degeneração.
Cristo restabelecia a ordem natural. A ordem natural não é morrer, então Cristo ressuscitava. A ordem natural não é doença, Cristo dava cura. Se relaciona com o que ele falou no começo, né? Proclamar o Evangelho e demonstrar o Evangelho. Não era um ministério de doutrinação. Sim. Cristo não estava pregando doutrina, Cristo estava vivendo a doutrina. E mostrando a doutrina. Mostrando a doutrina. Que transforma. E o ministério da cura, então, não era um ministério médico. O ministério da cura de Cristo não era um ministério médico. O ministério da cura de Cristo era um ministério de restauração. Ele restaurava aquelas pessoas no seio social, quando ele falava os seus pecados estão perdoados, quando ele purificava o leproso, ele restaurava relacionamento, porque esse leproso podia voltar para casa, porque a mulher do fluxo, ela poderia voltar a participar de rituais religiosos, porque ela não era mais considerada impura. Então Cristo não está apenas curando a carne, Cristo está curando pessoas que tiveram a vida destroçada. E trazendo de volta para o seio da sociedade, para que a sociedade aceitasse. É um ministério de regeneração. Na quarta-feira, o ministério de cura de Jesus, agora parte 2. Eu destaco aqui 2 aspectos, né? Então tem o primeiro aspecto, tem várias passagens em que fala que Jesus ele tinha um ministério tríplice, que era pregação, ensino e cura. Só que tenta não entender pregação, ensino e cura como entes separados. Agora eu estou pregando, agora eu estou ensinando, agora eu estou curando. Tenta entender eles como uma relação orgânica. Cristo fazia as coisas todas ao mesmo tempo. E aí eu destaquei do meu coração assim 2 aspectos. Um primeiro que é João 10:10, que eu amo essa passagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então a ideia de Cristo é que nós tenhamos abundância de vida. Abundância de vida não é só saúde. Abundância de vida é saúde, é paz, é felicidade, é plena certeza da salvação em Cristo Jesus, é o resultado daquele ministério de restauração. E o outro aspecto que eu acho interessante está em Marcos 1, 32 a 39, quando a gente vê que Cristo era um pregador de itinerante. O ministério de Cristo não era só com um lugar, ele estava num lugar, depois ele ia para outro, depois ele ia para outro, depois ele ia para outro. Ele não resolvia todos os problemas do lugar em que ele estava. Ele ficava um tempo ali, ele pregava a mensagem, ele curava as pessoas e ele ia para outro lugar. A gente pode ter algumas hipóteses do porquê disso. Primeiro, Cristo não estava pretendendo a redenção completa da sociedade naquele tempo, naquela terra, naquele momento. Então ele não queria deixar o lugar onde ele estava perfeito. Para depois passar para o próximo. Para depois ir para o próximo. Não. Ele pregou e ele saiu. Jogava uma semente lá. E o segundo aspecto é de que esse aspecto, ele deixava a semente. Então, aqueles que recebiam a boa dádiva, eles tinham uma responsabilidade ali. Jesus saía, mas eles ficavam. Eles tinham que continuar o ministério da restauração que Cristo tinha iniciado. Eu acho muito interessante quando a gente vê, por exemplo, a figura do endemoniado de Gadara que tenta seguir Jesus, e aí Jesus fala, não, fica. O ministério dele não era seguindo Jesus. Não era aglomerar pessoas em torno da dele. Sua personalidade, para que ele fosse o guru, né? E você vê que Cristo tinha tudo para ser isso. Venham a mim, beleza. Só que na sequência, você não vai ficar a mim do meu lado me paparicando. Você vai ficar a mim atendendo a mim, e aí a gente já começa a ir para a lição de quinta. Você vai atender a mim na figura do pobre, você vai atender a mim na figura do desgraçado, você vai atender a mim na figura desses pequeninos irmãos, né? Então já aproveita, né? Na quinta-feira, o que importa para Jesus na ponta da linha. Na quinta-feira, então, a gente vai ter 3 parábolas, né? A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, a parábola do bode das ovelhas, que indicam todas elas para um cenário de volta de Jesus. E aí, qual que é o grande elemento que distingue os bodes das ovelhas? Qual que é o grande elemento que distingue o que está salvo daquele que não está salvo? A gente tem a mensagem de Mateus 25, 31 a 46, em que Jesus fala, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive preso e me visitaste. Então, aquela pessoa que recebeu a boa nova, aquela pessoa que recebeu a cura, aquela pessoa que recebeu o ministério da restauração, ela é agora um portador de bênção, ela é um canal de bênção e ela deve produzir restauração na vida dos outros. A melhor forma da gente paparicar Jesus não é chicoteando o próprio corpo. A melhor forma da gente paparicar que eu digo é tratar bem, sabe? É tratar com carinho. Uma coisa que... valorizar, né? O que eu tenho costume, a pessoa tá tristonha, tá jururu, vou te fazer um chazinho, sabe? Vou te fazer um carinho, te fazer um cafuné. A forma que a gente tem de fazer um cafuné em Cristo
não é ficar paparicando ele, levantando as mãos na igreja, não é se chicoteando, é cuidando de um desses meus pequeninos irmãos. É continuar com o ministério da restauração dele. Essa é a semente que ele deixou. A mim o fizeste cada vez que fizeste. Legal, pessoal. Avançando então agora, nós teremos aqui as perguntas para a discussão de sexta-feira. E mais uma vez, é o nosso parceiro aqui, o Marcos André. Então, Marcos, é com você. Olá, amigos. Chegamos à parte de sexta-feira e na pergunta número 1 nós lemos assim: por que o ministério compassivo de Cristo é tão poderoso para destruir preconceitos e abrir o coração das pessoas para que ouçam verdades espirituais? Imagine como nosso testemunho seria mais eficaz se refletíssemos o interesse altruísta de Jesus pelos outros. A mensagem que nós levamos, o evangelho que nós levamos às pessoas é aquilo que há de mais precioso, né? Tudo que poderíamos levar para a pessoa, uma cesta básica, por exemplo, é passageira, ela acaba dentro de alguns dias, né? Uma cura, por exemplo, a pessoa vai se curar hoje, mas em alguns meses, alguns anos, algum dia, ela vai estar doente novamente, vai acabar morrendo, como aconteceu com as pessoas que Jesus inclusive ressuscitou. Onde estão elas? Elas morreram, né? Nós vamos ler uma pergunta a respeito disso aqui daqui a pouco. No entanto, essa visão é um ponto de vista, e dizem que todo ponto de vista é visto a partir de um ponto. Então, sob o nosso ponto de observação, nós observamos assim, que o que há de mais precioso é a mensagem que nós levamos. No entanto, para uma mãe que tem um filho com fome, por exemplo, ou um filho doente, para uma família enlutada, eles têm outras necessidades que podem ser, aos olhos deles, mais urgentes naquele momento. E Jesus Cristo, ele usava essas necessidades como ponto de contato, como ponte para acessar o coração das pessoas. Então, nós precisamos aprender isso com Cristo, e aprender que nós precisamos sempre buscar pontos pacíficos, é o tal do mínimo denominador comum, né? Então, nós, numa conversa com alguém, nós precisamos entender o que ela crê, né? Quais são as necessidades dela, como que ela vê a religião, como que ela vê o cristianismo, para que a gente possa, a partir de um ponto de contato, desenvolver o nosso relacionamento cristão com aquela pessoa. No entanto, nós precisamos desse ponto de contato, e Jesus sempre utilizou as necessidades das pessoas como ponto de contato, porque quando ele atendia a necessidade da pessoa, a pessoa ficava mais suscetível a ouvi-lo, ficava mais suscetível a crer nele, ficava mais suscetível a receber a mensagem que ele estava tentando pregar, né? Então nós precisamos aprender nisso, ao invés de procurarmos pontos de divergência, né? Dizer, você não guarda isso, você não faz aquilo, você não come direito. Então nós precisamos descobrir qual é o ponto de contato para que a gente possa estabelecer um relacionamento, e o relacionamento então se desenvolver para algo espiritual. Porque nós só conseguimos falar de Jesus para pessoas com quem nós temos um relacionamento, seja de amizade, seja de proximidade, né? Nós não falamos de Jesus para estranhos, nós não falamos de Jesus para pessoas com quem nós não temos nenhum relacionamento, né? Na grande maioria das vezes. Pergunta número 2. Pense numa ocasião em que você disse algo verdadeiro, correto e necessário, porém de maneira errada, como uma atitude ruim. O que você aprendeu com essa experiência? Ela pode ajudá-lo a agir de modo diferente, mais calmo da próxima vez? O mensageiro, ele pode danificar a mensagem, né? Nós temos uma mensagem poderosa, que é a mensagem do Evangelho, mas nós somos falhos, né? O ser humano, ele falha, e a nossa mensagem, ela pode ser prejudicada pelo mensageiro, que somos nós, pela maneira que nós falamos, né? A comunicação, ela só se estabelece quando nós falamos e a pessoa recebe, a pessoa compreende. Se você fala de uma maneira que as pessoas não compreendem, não conseguem compreender, então isso não é uma comunicação, isso é apenas um monólogo, né? Então nós precisamos estabelecer uma comunicação, porque nós estamos trabalhando com a vida das pessoas, né? Piloto de avião não pode errar, médico não pode errar, nós também não podemos errar, porque nós estamos tratando de vidas, né? Pergunta número 3. Reflita sobre a ideia de que todas as pessoas curadas ou ressuscitadas por Jesus acabaram morrendo. Como devemos conduzir o evangelismo e o ministério às pessoas?
Então, Jesus ele tinha uma prioridade maior, né? Jesus ele disse assim, eu vim para dar vida e vida em abundância. A vida em abundância não são mais 50 anos de vida, 30 anos de vida, é vida eterna, né? Então Jesus ele tinha uma prioridade, que era ganhar almas para o reino. E nós precisamos tomar cuidado com os serviços sociais, com os evangelismos que nós fazemos, com as programações da igreja, para que elas não se tornem um fim em si mesmo. Elas todas devem ter um objetivo salvífico por trás, né? As ações altruístas desinteressadas, na verdade, têm um interesse maior por trás, que é salvar a vida eterna, para salvar a pessoa para a eternidade, né? Quais tipos de ministérios sua igreja pode iniciar em sua comunidade? Existe um projeto chamado Meu Talento, Meu Ministério, né? E cada pessoa ela desenvolve o seu talento, desenvolve o seu ministério com base naquilo que ela gosta de fazer. Então, quem gosta de costurar, por exemplo, pode desenvolver um ministério dando cursos, né, atendendo as pessoas da comunidade. Quem gosta de jogar futebol, por exemplo, pode desenvolver uma escolinha de futebol, alguma coisa desse tipo, e assim por diante. Então, nós temos milhares de ministérios, né? E às vezes a gente está numa comunidade, a gente segue aqueles programas feitos pela associação, né, que são bons, né? Nós precisamos daquilo para nos orientar, mas aquilo é um programa apenas sugestivo. Então nós precisamos entender o que a nossa sociedade realmente precisa. Por exemplo, a nossa igreja aqui em Teresópolis, né, a igreja que eu congrego, é uma igreja que fica num bairro central da cidade, não tem muitos membros pobres, né? Então nós entendemos que naquela comunidade onde a igreja está inserida, seria melhor a gente dar cursos, ao invés de dar cestas básicas, por exemplo, a gente dá cursos de línguas, cursos de capacitação profissional, cursos de culinária vegetariana, e atende melhor aquela comunidade do que se nós estivéssemos dando cestas básicas, por exemplo. Tem também o Ministério da ASA, né, que dá as cestas básicas para algumas pessoas necessitadas, mas é um ministério menor porque a gente tem mais necessidades em outro campo, né? Todos que chegam precisando são atendidos, mas não são muitas pessoas que nos procuram nesse sentido. Pergunta número 5. Como podemos criar oportunidades espirituais para os que buscam auxílio por meio de nossos ministérios voltados às necessidades perceptíveis? Então, as pessoas nos buscam, né, porque precisam de uma cesta básica, porque precisam de um curso, porque estão precisando de uma psicóloga, na igreja às vezes tem, e nós precisamos encontrar meios para transformar isso num ministério de salvar vidas para as pessoas, né? E esse link às vezes é muito difícil de fazer, nós precisamos muito da orientação do Espírito Santo para conseguir fazer esse link, para transformar o ministério, senão, como eu disse anteriormente, o ministério se torna um fim em si mesmo, né? O objetivo da ASA não é doar cestas básicas, é salvar vidas para o reino dos céus. O objetivo de qualquer departamento infantil da igreja, é salvar vidas para o reino dos céus. Todos os departamentos têm esse ministério. Nós precisamos fazer com que esses ministérios atendam às necessidades espirituais das pessoas, que muitas vezes elas nem sabem que têm, né? Então o Espírito Santo precisa nos orientar nesse sentido. Eu termino aqui essa participação e volto daqui a pouco com uma oração para terminarmos juntos. Agora você vai para as entrelinhas e eu te espero lá no final. Um abraço e bom estudo a todos aí. Valeu, Marcos. E o Marcos volta ainda, o terceiro Marcos, para encerrar o estudo dessa semana com uma oração. Vamos avançar então para a cereja do bolo aqui do canal, as entrelinhas. Nas entrelinhas nós temos duas aqui. Uma é o pobre na história cristã, onde vai ser apresentado aqui durante a história romana, a história medieval e também contemporânea, como era visto o pobre, a pobreza e a ajuda a eles. Mas a primeira entrelinhas é a polifonia discursiva de Cristo. Nós vamos tratar aqui sobre como Cristo trabalhava com os diversos discursos da época, como que ele mesclava, né? Nem vou adiantar muito, porque o Ricardo é que vai explicar isso. Então agora, Ricardo, é com você. E eu vou atrás lá dar um zoom. E eu vou pro cantinho do pensamento. Cantinho do castigo. Vai lá. Bom, gente, então primeiro eu vou tentar explicar de forma simples para vocês dois conceitos que podem causar algum tipo de confusão em si com relação à minha fala, que vocês precisam entender primeiro. Ideologia. Vamos entender primeiro ideologia no senso comum,
tá? E ideologia na concepção crítica. São duas coisas que são diferentes. A ideologia no senso comum seria o quê? É o sentido neutro de um conjunto de ideias. É o conjunto de ideias que alguém tem na cabeça. A gente pensa lá no mito da caverna, lá de Platão, são os pensamentos, sabe? A gente pensa na ideologia, muitas vezes a gente já tem, comunismo, tá, mas não é propriamente isso, tá? Na concepção crítica, a ideologia é um instrumento de dominação do indivíduo que age por meio de persuasão, não é de força física. E eles aliena a consciência. Mas aliena a consciência de quê? De outros tipos de pensamento, de outros tipos de forma de pensar. Então, numa sociedade, nós teríamos uma ideologia dominante. E nos tempos de Cristo, qual seria esta ideologia enquanto concepção crítica, tá, gente? Ideologia dominante, que tinha a intenção de alienar. Ela é monofônica. Mono, fono, voz. É uma única voz. Ela quer que a sociedade escute apenas, ou reproduza apenas um único discurso. E quem representava nos tempos de Cristo esta ideologia alienante? Como Mark Feeling falou, era uma religião de alienação. Eram os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Eles tinham um discurso monofônico, onde eles excluíam o diálogo, as peculiaridades do cotidiano, as peculiaridades concretas. Nós já vamos chegar no discurso de Cristo, vamos trabalhar um pouco melhor isso, Cristo se preocupava muito com a ideologia do cotidiano. É outro conceito que eu vou deixar mais para frente. Vamos focar aqui agora na ideologia dominante, da religião alienante, como foi o binômio que o Mark Feeling utilizou. Os fariseus eram os perushim. A expressão perushim significa os segregados, os separados. Eles eram focados nos rituais de purificação e nas formalidades externas. Eles falavam que o único discurso que poderia torná-los tzadik, justos, era o discurso que enfocava, enaltecia o cumprimento da lei, dos rituais de purificação por ele próprio e não a simbologia que estava por trás deles. Os saduceus eram uma casta, eram geralmente uma casta sacerdotal, eram nobres, eram ricos e ocupavam muitas vezes cargos políticos. A intenção da ideologia, do discurso monofônico deles, eram pura e simplesmente a manutenção dos seus privilégios em função da hereditariedade, em função dos bens materiais ou em função da posição política deles. Como eles eram responsáveis pelo Mishkan Kodesh, pelo templo, então os discursos deles envolviam aquela simbologia do templo, mas a preocupação deles não era o que o cordeirinho testemunhava. Eram os ritos, o quanto que se pagavam, a moeda por quanto que se compravam, era a moeda que ficava no templo para eles, eram mantendo seus privilégios. Assim como os fariseus. Os essênios, por outro lado, tinham um discurso de se abster. Eles iam para o deserto, eles se afastavam de tudo isso. Se afastavam e, de certa forma, o se afastar no ponto de vista ideológico estava correto. Mas eles tinham um pensamento diferente. Eles se dedicavam a um estilo de vida
onde eles não eram propriamente aquela luz que penetra na realidade concreta que é a escuridão da sociedade, na concretude da sociedade. Eles se afastavam, eles achavam que eles tinham que se separar de tudo aquilo. Eles não eram o sal que era lançado na comida para dar sabor. Não, ele era o sal que era lançado no solo e era pisado, servia para... E estragava a terra ainda, estragava a terra ficava inútil para a agricultura. Sim. E também os zelotes, que era um discurso farisaico de utilizar a força. E eles excluíam quem? Eles alienavam quem? O gentil, o estrangeiro, o centurião romano. Então, religião de alienação, discurso monofônico, ou seja, a ideologia do gentil, a ideologia do indivíduo, do cotidiano é desprezada. E aí vem Cristo. Cristo não está preocupado com um discurso que constitua a ideologia dominante. Ele não tem interesses aqui nessa terra. Ele não tem interesses políticos, ele não tem interesse de domínio político, não tem interesse de domínio militar, ele não tem interesse de domínio sob o ponto de vista monetário. Não. O discurso dele é polifônico. Polifônico. Poli é muitos. Fônico é muitas vozes. Isso significa, então, que o discurso dele é um relativismo absoluto, onde eu vou colocar tudo o que eu quiser? Não. Ideologia do cotidiano, gente, é aquilo que construiu a minha consciência ideológica, a consciência ideológica do Lúcio, a consciência ideológica do Alexandre, que está aqui na nossa cabeça, não tem o que a gente fazer. Isso acaba fazendo parte daquilo que eu sou. É óbvio que quando eu entro em contato com o Cristo, e entro em contato com o discurso que escuta várias vozes, essa é a primeira coisa. É um discurso inclusivo, ele não é exclusivista. É um discurso que inclui, que agrega. Mas como que ele agrega? Quando ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ele é esta cola que une o discurso. Nós podemos dizer que ele é este regente, que organiza vozes diferentes. Por exemplo, pense num quarteto. Um quarteto tem o baixo, o quarteto tem o primeiro tenor, o segundo tenor e tem o barítono. Não são vozes diferentes? Isso não é polifonia? Mas essas vozes, elas, quando nós escutamos, o som dela, mesmo sendo 4, é como se fosse uma. O que vincula esse discurso polifônico é o próprio Messias. Então, a boa nova, o discurso de boa nova que nós vamos fazer é personificado no Messias. O cuidado que nós não devemos fazer, gente. O discurso polifônico, ele pode ser caótico quando Cristo não é o maestro, quando eu sou o maestro. Ele se preocupava com a ideologia do cotidiano, é óbvio, porque a ideologia individual de cada pessoa, ela faz parte da nossa essência. Mas ele harmonizava todas essas vozes. O problema é quando eu crio, vou repetir aqui a alegoria da semana passada, uma caricatura do Cristo, que na verdade não é o Cristo, é a caricatura do eu que eu coloco no Cristo. É o Cristo fulano, é o Cristo ciclano. Não vive Cristo, eu vivo nele. Exatamente. Eu vivo no Cristo, não é Cristo que vive em mim. É bem esse o sentido. Precisamos de oração para evitar esse tipo de coisa. Para evitar esse tipo de polifonia desarmônica, caótica e até certo ponto uma polifonia satânica. Agora, as alegorias, eu vou agora trazer aqui as duas alegorias que nós encontramos na lição da Escola Sabatina e vou trabalhar um pouco o hebraico dentro desse conceito polifônico. Então sabemos já que esse discurso polifônico está, o que harmoniza, o que faz a cantoria parecer uma voz só é a verdade, Emet, que é Yoshua, que é a salvação. Então qual é a única verdade? Yoshua salva.
É isso. Quando se fala o sal, a expressão hebraica é or. Or significa luz, claridade, luminosidade ou véspera. Se analisarmos a pictografia, gente, nós vamos usar o conhecimento comum. Ela escreve com um Aleph e com um Resh. Aleph é a cabeça do boi, Resh é uma cabeça. Aleph é a letra de força e a cabeça, questão de pensamento. Então é a força do pensamento, a força da cabeça. É o poder da cabeça. Então luz é, obviamente, um poder para a cabeça. Esse é o significado mais tranquilo, porque ele ilumina, clareia nossas ideias, traz o nosso entendimento com relação à palavra, está tudo certo, não tem problema nenhum, mas tem mais. Quando não fala que nós somos a luz também, da mesma raiz a gente encontra a palavra orar. Orar significa luz, mas significa felicidade. Então esse discurso polifônico, harmônico, organizado no Emet, que é Yeshua, ele é a felicidade do mundo. Se o seu discurso traz tristeza para o mundo, você criou uma caricatura de Cristo. Você criou uma Bíblia sua e não uma Bíblia do Espírito. É uma Bíblia diferente, não é a Bíblia de Ruach HaKodesh. Agora, nós associamos também, gente, Zohar, luz, significa brilho, luz, esplendor. Minha, brilho, luz ou resplendor. Então é o resplendor, é o esplendor do mundo. Nós vamos agora, gente, falar um pouquinho do sal. No Vaikra, Levíticos 2:13, nós temos o Korban Minha. O que é Korban Minha? Oferta de manjares. A simbologia do Korban Minha é o quê? É aquilo que eu faço em ação de graças pelo Mashiach. Opa, justificação pelas obras, Korban Minha? Não. Porque nunca vinha isolada sem Korban Olá, que é o sacrifício do Cordeiro. Então, a minha ação, a minha obra, ela só é válida enquanto aproximação, porque Korban se vem de uma raiz que significa aproximação. Você se aproxima do Eterno através do Korbanot, que seriam os sacrifícios. Mas o primeiro, a base, que sempre vinha atrelado com o Minha, é o Korban lá, o sacrifício do Cordeiro. Então, primeiro o Cordeiro, depois a ação de graças em razão da morte do Cordeiro. Cristo fez aquilo por mim, Korban lá, eu retribuo, não para ser salvo, mas porque fui salvo, Korban Minha. E adivinha, gente, o que nós encontramos lá em Levíticos 2:13? Ah, você está falando de outra coisa, você está falando de sal? Tô. Lá em Levíticos, não estou falando de sal, porque Korban Minha, ele era temperado com sal. Nós encontramos isso em Levíticos 2:13. Ou seja, quando fala que nós somos o sal da terra, significa que as minhas ações em retribuição ao que Cristo fez por mim, esta ação ela vai trazer união para o mundo. Aonde que eu vou encontrar essa união? Lembra que eu falei do discurso polifônico? Nós vamos continuar pesquisando. A expressão para sal em hebraico é lar. E lá nós encontramos o concerto do sal, ou o sal do concerto, que seria berit, melá, ou melá berit, que seria o sal do concerto. Berit, que seria concerto, vem de uma raiz, beriá, que significa criação, criatura, pessoa ou natureza. E o lear seria, que é traduzido por sal, seria úmido, fresco, impregnado, viçoso. Então o sal é um símbolo de algo que penetra, impregna. Então nesse sentido é que você é o sal, porque você impregna a terra com as suas obras. Ou seja, aquilo que o Mark Feeling falou lá no começo, gente, não é só a declaração do Evangelho, mas é a demonstração do Evangelho. Então, este sal que eu já falei para vocês também é um símbolo de amizade. Então, esse discurso polifônico, como nós falamos na semana passada, ele vai introjetar o contraditório,
desde que essa multiplicidade de ideologias concretas não desvirtuem o princípio harmônico do discurso polifônico de Cristo, que é amor a Deus e amor ao próximo, e Yoshua é Hesed, misericórdia, Yoshua é salvação. Bom, eu queria perguntar então agora para o Ricardo, que alguns podem até trazer a passagem de Tiago 4,4, que diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Como a gente vai harmonizar isso com a entrelinhas que você trouxe? Vamos lá, gente. Lembre-se do discurso monofônico que eu falei de fariseus, essênios, zelotes e saduceus. O discurso monofônico deles é a justa descrição dessa passagem. Eles queriam dominar ideologicamente aquele povo, justamente porque eles tinham amizade pelo mundo. Saduceus queriam continuar com os privilégios de casta, de dinheiro político. A amizade deles era com os privilégios. Os fariseus, idem. Os zelotes, idem. Os essênios, um pouco menos, mas eles tinham privilégios sob o ponto de vista espiritual. Eles se viam espiritualmente superiores àqueles que não ficavam... Eram respeitados como homens santos, né? Homens santos, exatamente. Este é o privilégio, esta é a amizade para o mundo. Agora, quando vem Cristo, preocupado com a ideologia do cotidiano, ou seja, o que colocaram na minha cabeça, o que colocaram na cabeça do Lúcio, o que colocaram na cabeça do Alexandre, e ele tenta harmonizar essa ideologia do pequenininho. Não é a ideologia do grupo, a ideologia da sociedade como um todo, que controla os fatores reais de poder. Ele não estava preocupando com a ideologia que controla os fatores reais de poder, os fatores econômicos, as forças políticas. Não, ele estava preocupado com o pequenininho. Isso não é amizade com o mundo dentro deste contexto. Isto é amor a Deus e amor ao próximo. Isso é justamente aquele mandamento que o escriba falou que era o maior de todos. E isso é um discurso polifônico. É a preocupação com o indivíduo e com a salvação do indivíduo e não com o benefício que a sociedade pode me trazer. Legal, aí pessoal. Avançando agora nas entrelinhas, teremos mais uma questão aqui, que é o pobre, né? Como é que o pobre era visto aí durante toda a história cristã. E mais uma vez, uma pérola, espero que mais uma vez vocês se deleitem aí com mais um discurso aqui do Alexandre. E lembrando, né, se você não comentou, comente, se expresse, né, o que você tem achado dos conteúdos, o que tem feito na sua vida. Coloque também o contraditório, né, como o escrito colocou, coloque o contraditório, coloque as dúvidas, que esse é o canal Entre Linhas, ok? Então agora é com você, Alexandre. Beleza. Nas entrelinhas que eu separei, então, nós vamos falar um pouco da questão do pobre e de como o pobre foi visto ao longo do tempo na história cristã. Por que separei esse tema, né? A gente viu aqui que Cristo tinha um ministério, que parte do ministério de Cristo envolvia dar pão para as pessoas, envolvia dar cura para as pessoas. A gente viu aqui que tive fome e me deste de comer, e quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, como que é essa coisa de ajudar o pobre? Como é essa coisa de ajudar esses pequeninos irmãos? Eu não vou dar aqui uma receita de bolo de como deve ser feito, mas eu vou falar como foi visto ao longo do tempo. Então, vamos fazer um pouquinho de trabalho de historiador, de professor de história aqui. Eu separei 5 modelos, né? O Império Romano, a Igreja Medieval, a Reforma Protestante, aquilo que eu chamei de espetacularização da caridade e a Teologia da Libertação. Vamos ver como que cada uma dessas perspectivas vai tratar a questão do pobre. A gente tem uma primeira preocupação com o pobre dentro do cristianismo no Império Romano já. E eu separei 2 aspectos, 2 características da relação do cristão com o pobre no primeiro século e no segundo, já até terceiro século.
O primeiro, grupos de auxílio mútuo. A gente está falando aqui de pessoas que vendiam as suas propriedades e partilhavam o pão juntas. Então o cristianismo vai compor uma sociedade de solidariedade, laços de solidariedade que vão se ajudar em momentos de necessidade. A segunda característica são as matronas romanas e a força política. Fica a nota de rodapé aqui o livro chamado História da Vida Privada. É uma coletânea que num dos livros vai falar sobre o papel que as grandes mulheres romanas, ricas, viúvas, elas tinham ao fazer obras de caridade, dar donativos para os pobres. Por quê? Na sociedade romana se tinha já a antiga tradição de que os homens políticos dentro da Roma Império, fizessem doações, fizessem banquetes públicos e com isso angariassem o apoio político da população de uma cidade. Mas as mulheres romanas, mesmo as mulheres romanas ricas, era vedado esse tipo de atividade, era uma atividade masculina política. Qual vai ser o espaço de destaque da mulher romana dentro da política? A igreja. Essas mulheres vão conseguir destaque, vão conseguir influência na sociedade, vão conseguir influência na comunidade, na medida em que elas fazem grandes obras caritativas, em que elas sustentam pessoas, em que pessoas vivem da mesa dessas mulheres ricas. Essas matronas vão ser fundamentais para o estabelecimento da igreja. É interessante porque muitas dessas matronas, elas eram viúvas e elas sustentavam homens viúvos também, que ocupavam o papel de pregadores, de chamados bispos depois. O segundo período aqui, a igreja medieval. E como que o catolicismo na Idade Média vai ver a questão do pobre? Primeiro, a igreja medieval, a igreja católica na Idade Média vai fazer grandes obras de caridade, obras muito relevantes. Estou falando de orfanatos, estou falando aqui de acolhimento de crianças que eram abandonadas pela família, às vezes uma gravidez indesejada, as crianças eram abandonadas em mosteiros, em orfanatos. Essas crianças que eram criadas pelos monges, elas tinham condições de ter acesso à instrução, ter acesso à educação que na época um pobre não tinha. Muitas vezes a condição de vida de uma criança que era entregue num mosteiro era muito melhor do que a de uma criança que era criada numa família miserável. Na Idade Média é um período de muita pobreza, de muita miséria. A gente está falando aqui de leprosários, por exemplo, de lugares onde os leprosos eram alimentados e eram depositados de certa forma para morrer, porque não existia cura ainda. A gente está falando aqui de albergues onde indigentes ficavam. Era comum que nas igrejas medievais ficasse uma legião de famintos, de pobres, de miseráveis na porta da igreja, recebendo ofertas. Então, era muito comum as atividades caritativas da igreja. Outro aspecto importante, a igreja medieval via o pobre como uma imagem do Cristo. Então, aonde existia um pobre, a igreja católica entendia, esse pobre é uma imagem de Cristo. Então, se tinha muito dessa ideia do pobre, da pobreza como uma virtude. O pobre, na narrativa medieval, até nas hagiografias, que são as histórias que contam a vida dos santos, é um gênero de literatura medieval, se tinha muito da ideia do pobre como um homem santo. O pobre era visto como um virtuoso dentro da mentalidade medieval. A figura do Cristo, a figura do santo pobre, o santo que anda descalço, o santo que faz voto de pobreza, o santo que abandona os bens materiais, era visto como uma virtude. A caridade como penitência. Muitas vezes acreditava-se que ao doar para o pobre, eu cobria o meu pecado, eu comprava o meu pecado. Então tinha muito da caridade como uma atividade penitencial na Idade Média. E por fim, destituída de crítica transformadora. A proposta da Idade Média aqui não é acabar com a pobreza, tá? É que o pobre continue existindo, mas que eu, ao dar para o pobre, doe para Cristo. A Reforma Protestante vai mudar isso. Um texto basilar muito interessante para entender a Reforma Protestante se chama Ética Protestante, Espírito do Capitalismo. É um texto de Max Weber e ele vai falar sobre como o protestante ele desenvolve uma ética pelo trabalho e constitui o trabalho como um elemento caracterial fundamental. O protestante é aquele que trabalha, que acredita no trabalho, no sustento por meio do trabalho, no enriquecimento por meio do trabalho, no trabalho e na riqueza como bênção. A ética do trabalho, que forma essa ética protestante, é base da ideologia burguesa, depois Max Weber vai falar. Essa ética do trabalho, ela via ao mesmo tempo a pobreza como vício.
Se o trabalho é virtude, o não trabalho, a indigência, é vício, é pecado. Se a riqueza é virtude, a pobreza é vício, é pecado. Então, a ética protestante ela vai estar sempre marcada por um discurso meritocrático. Por que esse pobre é pobre? É porque ele é pecador, não trabalha. É porque ele não trabalha, é porque ele não foi predestinado para a salvação. Porque se tinha muito dentro do calvinismo, né, a ideia da predestinação. O rico, ele foi predestinado para a salvação. Olha como ele é abençoado. O pobre foi predestinado para a perdição. Olha como ele é pobre. Olha como ele é amaldiçoado. Então, a ideologia protestante, a ética protestante, que vem aqui romper com a igreja medieval, ela traz a pobreza muitas vezes como o vício da pobreza. Então se começa a olhar para o pobre não mais como a imagem de Cristo, mas como a imagem do pecador, a imagem de um desgraçado que não é tão santo, ou tão bom, ou tão puro quanto eu, o protestante. A gente vai ter um desenvolvimento da ética protestante, e eu vejo dessa forma, agora a gente começa a falar de um período mais contemporâneo, que é a espetacularização da caridade, o que começa a acontecer hoje. Com o fenômeno das redes sociais, com o fenômeno da internet, da indústria de massa, uma cultura de mídia digital, a gente vai ter a hiperexposição da caridade. Então não basta eu fazer a obra de caridade, não basta eu dar a marmita para o mendigo, eu dar a roupa, eu preciso fazer uma selfie. Então eu vou dar a marmita, eu faço uma selfie. Eu vou na missão com o indígena, eu tenho que tirar foto com o indígena. Eu vou... e tem aquela prática quase missiológica, eu considero... Não vou falar o que eu considero, mas tenho muitas críticas, de o colonizador branco que vai para a África, acha uma criancinha famélica, reforça todos os estereótipos de miséria africana, acha a criancinha famélica, tira foto com a criancinha famélica. Pronto. Você foi lá para construir alguma coisa ou você foi lá para tirar uma foto? E para mostrar para o resto do mundo o quanto você é bom. Então, essa perspectiva de espetacularização da caridade, ela tem um problema. Porque ela hiperexpõe a pessoa que recebe essa assistência e, ao mesmo tempo, ela coloca a centralidade na figura do doador. Na igreja medieval, a centralidade estava na figura de Cristo visto no pobre. Na espetacularização da caridade atual, a gente tem uma centralidade na pessoa que doa. Então, ao invés de eu estar falando sobre como essa pessoa está sendo atendida, eu estou falando, olhe como eu sou bom. E constrói uma relação de superioridade moral. Então, a gente tem um problema muito grande no modo como se tem visto a questão da pobreza e da assistência social por aí. No Brasil, a gente vai ter um outro fenômeno ainda, que é a chamada ONGização, né? Em que se proliferaram uma grande quantidade de ONGs, que muitas vezes arrecadam recursos públicos e utilizam a verba do recurso público via isenção fiscal ou via políticas de fomento direta, né? Então recebe a verba pública mesmo, que é arrecadada de imposto, para fazer obras de assistência social. Então, muitas ONGs hoje se transformaram, tem ONGs sérias, é claro, tem ONGs muito idôneas, mas muitas ONGs se tornaram numa indústria, inclusive, de fazer dinheiro em cima da caridade. É bom, acho que para todos talvez não saibam, mas uma empresa geralmente motiva a ter uma ONG que ela mesma funda, porque na verdade ela está deixando de pagar os impostos para o governo e dando para essa ONG que ela vai poder controlar inclusive o recurso. Interessante. Tem muitas empresas grandes que fundaram suas ONGs. Eu vi uma cena que eu achei muito legal, um bancão, não vou falar qual é o nome do bancão, mas um banco grande aí falou assim, nós vamos doar R$1 milhão para combater ao Covid. E será para a ONG Bancão. Então, era tipo o Chaves vendendo churros para ele mesmo, sabe? Nossa, você aceita um churros, Chaves? Claro, eu aceito churros. Aí vai lá, paga os churros e recebe os churros do banco, paga para o banco mesmo fazer assistência social e deduz o imposto de renda. E essa assistência social, ela sempre tem um caráter de não romper com a miséria, mas de reproduzir algum atenuamento aqui, algum atenuamento ali, mas não ter uma política de rompimento com as condições que produzem a miserabilidade. Por fim, teologia da libertação. O que os teólogos da libertação vão falar? Muito forte, década de 80 na América Latina.
numa perspectiva de luta contra regimes autoritários, numa perspectiva de discurso contra as condições sociais que produzem a miséria. A teologia da libertação é um pensamento predominantemente católico e que tem por pauta a ideia da superação da miséria estrutural. Resgata a ideia da igreja medieval do pobre como imagem de Cristo, então mantém isso. Porém, a teologia da libertação vai trazer a ideia de que não me basta só fazer a caridade. É preciso eu superar as condições sociais que produzem a miséria. E aí um conceito dos teólogos da libertação, que é o conceito de pecado social. A ideia de que o pecado não é apenas uma atitude individual que produz alienação em relação a Deus, mas que pecado também é uma ação coletiva que destrói a imagem de Cristo no meu irmão. No momento em que, pela forma como a sociedade está organizada, eu impeço o meu irmão de se desenvolver até a estatura de Cristo. Não permito que meu irmão tenha as condições dignas de sobreviver, de se sustentar, de ter acesso à educação, de ter acesso à cultura. Tudo isso constituiria um grande pecado social. E agora se vai ter uma proposta de construir aqui nesse mundo, aqui nessa terra, a superação dessa condição de pecado social. Então se procura romper com a miséria estrutural, não com a miséria individual. Para o bem ou para o mal, concordando ou discordando, dois nomes importantíssimos da teologia da libertação foram o padre Leonardo Boff e o bispo falecido essa semana, Pedro Casaldáliga. Um nome que foi muito importante na luta de movimentos pela terra, na luta de movimentos indígenas. Alexandre, qual é a sua posição acerca disso tudo? Eu acredito que todos esses aspectos aqui dizem respeito ao seu tempo, dizem respeito ao seu contexto histórico, são limitados, não resolvem plenamente o problema, porque o problema só é resolvido com Cristo Jesus, com a volta de Cristo Jesus. Eu não acredito na redenção dessa terra, mas eu acredito plenamente na redenção de pessoas. E é preciso que nós fomentemos, participemos e nos envolvamos com políticas de assistência social, políticas de caridade, que vejam na pessoa atendida a imagem de Cristo, que não seja uma obra de penitência, mas que veja o pobre como a imagem de Cristo e que faça aquele ministério que eu falei na lição lá atrás, quando a gente estava na ponta da linha. Faça aquele ministério que Cristo deixava. O que você vai fazer agora? O ministério de Cristo era o ministério da restauração. Então, aonde a gente estiver, implementar o ministério da restauração. Restaurar pessoas, restaurar famílias, restaurar vidas, restaurar a imagem de Cristo no indivíduo. A minha ideia de ação missiológica social é essa. Isso passa por superação de questões estruturais, questões sociais. A gente sabe que a crítica é muito complexa, a sociedade é muito desigual, a miséria ela se reproduz estruturalmente. A gente não consegue romper plenamente com ela, mas é preciso construir margens, buscar margens de atuação que nos permitam ajudar pessoas, indivíduos a restaurarem, terem restaurado a imagem de Cristo neles. Bom, pessoal, eu espero que vocês recebam essa palavra, recebam essas reflexões com a mesma alegria que nós temos aqui ao preparar e ao falar para vocês e ao compartilhar com vocês. Nosso muito obrigado por você estar conosco até agora. Não esqueça do hashtag Fui até o Terceiro Marcos, pois agora é ele que nós chamamos aqui para que ele encerre esse estudo com uma oração. Então, Marcos, é com você. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais uma lição, chegamos ao final de mais um vídeo e vamos terminar, como sempre, com uma oração. Vamos orar para que o Senhor nos transforme verdadeiramente a sua imagem e semelhança para que possamos atender pessoas como Jesus atendia. Vamos orar? Senhor Deus, nós sabemos e reconhecemos que somos incapacitados para atender às necessidades das pessoas assim como Jesus atendeu. Mas nós te pedimos que o Teu Santo Espírito opere em nós de tal forma que possamos enxergar essas necessidades, enxergar esses pontos de contato, enxergar essas pontes que são estabelecidas para levar o Teu Evangelho.
Nos ajude, Senhor, a ser pacíficos, bondosos, falar de maneira amorosa com as pessoas, para que a mensagem não seja prejudicada por nós, os mensageiros, os instrumentos quebrados, que muitas vezes são falhos e causam danos à mensagem. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito, nos dê a Tua paz e nos conduza para o reino dos céus. É o que te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, amigos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua oração. Obrigado por você que está assistindo conosco. E se prepare na lição 9, desenvolvendo uma atitude conquistadora. Nos vemos até lá. Se cuide. Que Deus os guarde. Tchau, tchau. Tchau.